Olá, sou o N. Vivian, sou arquiteto há mais de 37 anos e quero agradecer a oportunidade de participar desse projeto tão espetacular, nesse empreendimento tão bacana. Eu quero agradeço a SIC, a CDL e a SICOM e aos seus representantes. Eu quero apresentar a nossa proposta, a maneira que eu faço para organizar os nossos projetos. Eu tenho muita experiência ao longo dos anos de projetos de empreendimento imobiliários. Esses projetos são feitos, empreendimento imobiliário, ele é feito com um objetivo diferente de um projeto de uma casa, por exemplo, que a pessoa usa faz ele para uso próprio. O empreendimento imobiliário ele é focado em resultado. Então, eu sempre entendi que é uma empresa, é um empreendimento, uma empresa, e trato como tal. Tem que gerar resultado, e para isso a gente tem vários aspectos para serem executados. Então, o trabalho que a gente vai trabalhar para esse Master Plan vai seguir algumas regras, alguns caminhos, digamos assim. Então, primeiro, estudo completo de implantação e viabilidade urbanística. É quando a gente pega toda a legislação do município, tem o plano diretor, as normas que eu preciso colocar e algumas premissas que a gente colocou e que a gente quer levar para dentro do empreendimento, o que pode ser feito, o que tem as pesquisas feitas, que já foi feito pelas associações, né? A gente já teve acesso a uma pesquisa muito bacana, que foi feito. Então a gente leva tudo isso para dentro, analisa o terreno, o potencial, quantos metros quadrados que a gente pode construir, tudo isso nessa fase aqui a gente faz. Depois nós temos a especificação, atividades de uso. O que a gente imagina? Que dentro de um empreendimento como esse, desse porte, ele merece ter mais de uma atividade lá dentro. Então nós vamos ter hotel, parte comercial, pode ter parte residencial também, nós podemos ter um museu que a gente está propondo, e pensando em todas as atividades que vão ter lá dentro, nós pensamos nisso e sugerimos isso aqui para o próprio projeto. E já pensamos no projeto com esses elementos que são aqui. Após isso, a gente trabalha na solução arquitetônica, que é fazer o projeto macro, contendo as atividades dentro dele, a forma, a estrutura desse projeto, quantos pavimentos realmente vai ficar daí, pensando as etapas que a gente pode trabalhar para construir, como que a gente vai desenvolver esse projeto, levando em consideração essa multipropriedade. Daqui eu faço um parênteses. Quando a gente está falando de multi-atividades de uso e multi-atividades, eu quero ter uma parte nova, que é, além do condomínio, como a gente conhece ao longo dos anos, condomínio com as unidades de cada condomínio, a gente pode fazer hoje em dia subcondomínios. Então, um edifício desse porte, eu posso transformar ele um condomínio e depois subcondomínios dentro desse todo. Cada subcondomínio, a vantagem é que eu posso ter um CNPJ próprio para ele. E isso traz algumas vantagens que eu vou mostrar um pouco adiante, quando falar da parte econômica um pouco mais, porque é uma maneira de estruturar. Então, para isso, a gente já pensa na hora da solução arquitetônica, levando em consideração essa questão de subcondomínios e também das várias atividades de uso. O próximo passo é transformar a proposição de layout arquitetônica. É quando a gente vai fazer, além da arquitetura externa, global, os volumes todos, os pavimentos que a gente está usando, é o layout do uso, acessos, como é que eu vou chegar, se vai ter um porte-cochere na frente, o estacionamento, como é que eu chego nele, se eu tiver mais de uma atividade, ter os acessos de maneira que essas atividades também não haja conflito, mas que a gente tenha uma grande atratividade. E o layout de cada pavimento, como é que ficaria um layout básico de cada pavimento, pensando no prédio como um todo, pensando nisso, inclusive com as suas circulações horizontais de acesso, e também a principal, muito importante também, a circulação vertical, que é quando a gente está falando dos elevadores. Nem todos os elevadores vão subir para os mesmos pavimentos, tem uma regra para isso, então a gente tem que, respeitando essas regras, a gente começa a pensar então no layout das atividades que teremos lá dentro. Depois, nós temos conceituação do empreendimento e design de branding. Isso é um pouquinho mais adiantando aí. Aí nós estamos falando realmente do conceito de criar um projeto icônico para a cidade. O que eu estou imaginando? Que a gente vai fazer um prédio que chame atenção, que seja uma referência, né? Seja uma memória de referência de uma cidade, e que quando a pessoa olhar para esse prédio, ela lembre de Chapecó.
a gente tem esse potencial, por exemplo. Então, é nesse momento da conceituação do empreendimento e a gente renova tudo que a gente está pensando na parte estética, do designer, que é muito importante. Quer dizer, designer vende. A gente sabe que é uma das coisas que vende muito e o que diferencia, porque construir o cimento é o mesmo para fazer uma obra feia e uma obra bonita. Eu não estou falando de fazer obras que sejam caríssimas, faraônicas, nada. Não precisa passar por isso para fazer esse projeto. Mas agora, ser bonito, ser elegante, ser sofisticado, passar algo que realmente represente as entidades. Nós estamos falando aqui que nós estamos representando, é um edifício que vai representar as 3 entidades mais fortes em termos empresariais, que representa todo o empreendedorismo dos empresários de Chapecó, mas também de toda a sua população. Então é um prédio com um caráter representativo muito forte. Então isso é parte do conceito e que a gente vai levar para dentro do projeto. Então aqui nós teríamos nessa fase até aqui praticamente o projeto de arquitetura resolvido, conceituado, a gente vai ter perspectivas e vamos achar muito bonito. Mas nós temos um outro ponto, que é uma parte que a gente trabalha, pelo fato de nós termos experiência em trabalhar com empreendimento imobiliário, nós entendemos que o projeto não é o fim, né? Ele é parte do empreendimento. E uma parte que a gente tem aqui, nós conseguimos fazer um orçamento estimado do prédio e nós conseguimos fazer com isso um cronograma físico-financeiro de desembolso. Então, imaginar o quanto vai custar o prédio, estimar, uma estimativa, obviamente, porque nós não temos um projeto elétrico, hidráulico, estrutural, mas podemos fazer uma estimativa com base na nossa experiência e outros dados que a gente consegue, como o CUB e outros índices, que a gente consegue valorar o que a gente vai gastar na obra. Então, nós temos o orçamento estimado e cronograma de obras estimado, físico-financeiro. Quanto que eu vou gastar ao longo dos anos da obra. Com isso, também nos alimenta para fazer uma outra coisa que a gente faz aqui dentro, que é criar o plano de negócio. O plano de negócio é realizado também, né, com cronograma. É um plano de negócio estimado, mas ele já vai caracterizando e dando um norte muito forte para o nosso projeto, que é, nós vamos trabalhar com 13 cenários diferentes, cenários que são assim, maior venda, uma venda média e uma venda bem baixa. E também com o valor do metro quadrado do empreendimento. Então, são cenários que mudam, né? E também vamos fazer o DRE, demonstrativo do resultado, do que nós vamos fazer, e isso nos proporciona a conseguir alguns indicadores de desempenho, tipo payback, em quanto tempo a gente tem o retorno do investimento, ticket médio, ponto de equilíbrio, VPL, que é valor presente líquido, e TIR, taxa interna de retorno. A TIR ajuda também na hora do investidor entrar no negócio e ele conseguir comparar o dinheiro que ele tem aplicado num tipo de investimento e comparar o que significa ele botar o dinheiro nesse empreendimento imobiliário e o que ele vai ganhar ou perder, ou quanto que vai ser nesse tempo aqui. Claro que aqui vai ter mais ganhos, espera, né? Mas assim, normalmente é o que acontece. E esse plano de negócio que nós elaboramos aqui, ele tem uma situação diferente. Nós apresentamos um item a mais, que é o máximo exposição de capital. Isso é um ponto muito bom, porque ele faz com que a gente tenha uma análise. Nem sempre o custo total da obra a gente precisa expor. Por exemplo, uma obra que a gente fez um projeto há pouco tempo, agora por uma empresa, em que custou 100 milhões de reais o custo da obra. Mas, pensando que vai ter, durante o andamento da obra, as vendas vão acontecer paralelas. Então, dos 100 milhões previstos para gastar na obra, a máxima exposição de capital da empresa vai ser de 20 milhões, porque vai ter a obra andando e a receita das vendas paralela. Então, a empresa não vai gastar 100 milhões, vai gastar somente 20. Isso melhora também o TIR, a taxa de retorno. Então, isso se reflete aqui, no item taxa de retorno interno. Essas avaliações são fundamentais para a gente analisar. Então, é normal, e aconteceu comigo, em um projeto agora há pouco tempo, em que a gente fez um empreendimento que está andando, tem fase de iniciar agora, mas já está bem estruturado financeiramente, que é o Varig Vive, na Serra Gaúcha, em que nós fizemos toda a avaliação e no final da avaliação
nós tivemos que fazer ajustes no projeto de arquitetura, conseguindo colocar mais algumas lojas, variar sobre isso, porque o desempenho não estava de acordo, não estava pagando a conta, né? Então, isso é parte da arquitetura também. Como eu disse lá no começo, a arquitetura não é somente um desenho de arquitetura muito bonito, ele tem que fazer sentido econômico e financeiramente. Então, por isso que a gente trabalha com isso o tempo todo. Então, aqui, esses ajustes, a gente trabalha pensando nisso. E depois nós temos uma outra coisa que nós também, pelo fato de estarmos trabalhando nisso, a gente consegue entender, que é um simulado de estruturação financeira do empreendimento. Aqui, dá um parênteses, aqui entra a vantagem de trabalhar com subcondomínios. Por exemplo, o fato de a gente ter subcondomínios, eu posso separar cada subcondomínio, cada atividade, que é um subcondomínio, por exemplo, hotel, e dividir eles para quem tem investimento gosta de investimento, por exemplo, no fundo de investimento, mas tem aquele outro investidor que quer ter o seu papel, então quer ter a matrícula do seu imóvel, do seu apartamento, ou, por exemplo, o hotel, transformar ele num condo-hotel. Cada apartamento tem uma matrícula própria, específica dele, própria. Então a pessoa vai lá e diz, eu quero a minha matrícula e eu quero o meu apartamento do hotel. Ou se tiver residência, né, cada um vai comprar o seu. Ou trabalhar, uma outra atividade pode ser multipropriedade, que é uma coisa que tem uma propriedade com vários donos. E alguns outros podem ser comprar diretamente, investir diretamente, ou trabalhar pensando num fundo de investimento. Então, isso tudo faz com que a gente consiga ter uma clareza maior e abrir o máximo possível da maneira das pessoas poderem participar do empreendimento. Bom, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de poder explicar um pouco mais como que a gente trabalha e ficamos à disposição, escritório